Bom dia, queridos, graça e paz. É mais do que uma alegria, é um refrigério para o meu coração estar aqui em Itajaí, estar com a minha família, principalmente a minha família da fé. É uma alegria estar com os irmãos nesta manhã e expor a Sagrada Escritura. Para isso, eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 142. Abra sua Bíblia no Salmo 142. Salmo 142, salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Diz a Escritura: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração? Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos neste local como teu povo. Nós somos chamados como a igreja do Senhor Jesus. E nós rogamos, ó Pai, ao teu Espírito, que nos ilumine nesta manhã. Que nós sejamos habilitados, Pai, pelo teu Espírito, a aplicar essa palavra ao nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, poucas coisas na vida são mais difíceis do que enfrentar problemas sozinhos. E isso não é muito incomum. Quando a nossa vida se complica, quando as coisas dão errado, quando nós começamos a receber notícias ruins, geralmente, os piores momentos nós passamos sozinhos. Quando a nossa alma ela atravessa profundezas da escuridão, do sofrimento, ela tem que fazer isso sozinha. Vejam, ninguém, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, ninguém pode compartilhar do mesmo sofrimento que você sente. O seu sofrimento, a forma com que você lida com a queda e as consequências da queda nesse mundo, ela é só sua, ela é individual, ela é particular. Ninguém pode sofrer como você sofre. Ninguém pode sofrer exatamente como você sofre. Nenhuma pessoa pode alcançar pleno conhecimento do seu sofrimento. Uma poetisa norte-americana escreveu: ria e o mundo rirá com você. Chore e você chorará sozinho. Essas palavras parecem duras, e elas são mesmo. Elas são muito duras e refletem a nossa realidade. Quando Jesus esteve nesta terra, ele nos advertiu. Ele disse que nós passaríamos por aflições, por angústias, por perseguições. Ele disse que nós nos sentiríamos sozinhos. E ele disse isso com base na sua própria vida. Ele disse, eu passei por essas coisas. Aqueles que me seguem devem esperar o mesmo. Períodos de perseguição, de dor, de abandono e de sofrimento. São esses tempos duros e difíceis que aguardam o povo de Deus. Nós passamos por situações assim. E como nós podemos suportar tamanha angústia, aflição, que for indicada pelo nosso Salvador? A Escritura nos diz que nós devemos crescer em graça e conhecimento.
Quando nós crescemos em graça e conhecimento, nós não apenas tomamos conhecimento das promessas bíblicas que podem nos trazer consolo, mas nós nos apropriamos dessas promessas. A nossa fé é aumentada e nós podemos confiar mais plenamente no Senhor diante de sofrimentos e aflições que nos cercam nesta vida. O salmo lido, Salmo 142, nele nós encontramos Davi num momento de profunda angústia e solidão. Este salmo é um lamento individual de Davi. Davi está lamentando. Davi, ele está angustiado. E neste salmo, com este salmo, nós podemos, a primeira lição que nós podemos ter é que mesmo nos momentos de maior angústia, de maior sofrimento, em que as coisas não parecem ter um rumo bom, inclusive nesses momentos, nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos nos achegar ao trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia que é oferecida pelo próprio Cristo. O título deste salmo nos indica o seu autor, é Davi. Ele também nos diz que é um salmo didático ou um salmo de ensino. Há ensino presente nesse salmo. Esse salmo foi registrado para nos ensinar alguma coisa. E mais do que essas informações, o título deste salmo também nos dá o contexto específico dele. Isso não é tão comum no livro dos Salmos. Nós conseguimos encontrar os contextos de cada um dos salmos, ou pelo menos da maioria deles, mas é difícil a gente ver tão claramente o contexto de um salmo ser apresentado. E isso é importante para nós. E conforme o registro no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, nos primeiros versículos, este salmo foi escrito ou orado por Davi quando ele esteve na caverna de Adulão. É fato conhecido dos adultos e das crianças aqui presentes, que Davi, depois que ele venceu o gigante Golias, ele foi admitido no exército real, no exército do rei Saul. E ele passou a batalhar, ombro a ombro com o rei. Contudo, as suas habilidades e os seus sucessos despertaram ciúmes no rei. De modo que, em pouco tempo, o rei começa a intentar contra a vida de Davi, ele passa a odiar Davi. Davi não tem alternativa, senão fugir da presença de Saul. Davi foge para o deserto, até que ele acaba se escondendo nesta caverna, na caverna de Adulão, numa caverna escura, numa caverna fria. Ele está sozinho, porque ele deixou a sua casa, ele deixou a sua família, ele deixou os seus queridos, ele deixou os seus amigos. Todos ficaram para trás. Davi não tem a quem pedir socorro. Ele está completamente sozinho. Agora, Davi se faz por chefe de 400 homens. Homens estes amargurados de espírito, homens endividados, homens que se acham em aperto. É assim que a Escritura define a companhia de Davi. E nesta companhia, ele se vê angustiado, sozinho, abandonado. Nós nos vemos, meus irmãos, em muitos momentos, como Davi, de acordo com esse contexto, abandonados. A gente tem até dificuldade para perceber o cuidado de Deus sobre a nossa vida. No entanto, Davi, mesmo em meio a tanta angústia, ele não se vê derrotado. Vejam, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, nós lemos o relato de que Saul, ele entrou na caverna que Davi estava escondido. Esses homens, chamados de endividados, amargurados de espírito, disseram para Davi: olha, Deus está te dando a oportunidade de você vencer o seu perseguidor. Vá e o mate. Davi, ele vai e rasga um pedaço da veste de Saul, mas ele não mata Saul. Ele não mata Saul. Isso nos ensina, meus irmãos, que Davi, mesmo no momento de maior angústia e aflição, no momento que ele não vê socorro vindo de lado algum, ele não age de modo impulsivo, ele não age irrefletidamente. Ele não mata Saul. Mas vejam que, de igual modo, Davi, ele também não fica paralisado pelo medo e pelo seu problema. Davi, meus irmãos, ele não está deitado no fundo daquela caverna fria e escura, chorando, lamentando.
pela sua má sorte. Ele está fazendo alguma coisa. Ele está se entregando confiantemente ao Senhor, confiadamente ao Senhor. Ele não age de forma irrefletida, mas ele também não fica paralisado. Davi nos dá uma lição valiosa quando ele registra este salmo. Em meio à escuridão daquela caverna, pela sua própria experiência de súplica, ele nos ensina a ordenarmos as nossas orações ao Senhor em momentos de angústia e aflição. Portanto, em momentos de angústia e aflição, de dor, de sofrimento, clame ao Senhor. E o texto nos dá 3 razões para clamar ao Senhor. A primeira razão apresentada no texto, pela qual devemos clamar ao Senhor em tempos de angústia, é porque Ele nos conhece. Veja comigo, o primeiro versículo diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Veja que no primeiro versículo, Davi usa 2 verbos aí, clamo e suplico. Esses verbos, eles reforçam uma mesma ideia. Davi, ele está sugerindo a sua súplica, o seu clamor. Ele está dizendo que vai expor a sua angústia. Ele está dizendo que tem necessidades. Clama quem tem necessidade, suplica quem precisa de socorro. E perceba que também outra expressão se repete no primeiro versículo. 2 vezes aparece a minha voz. Primeiro, a minha voz, ergo a minha voz, e depois, com a minha voz, suplico. Essa expressão que se repete nos indica que Davi não está orando contrito em silêncio. Às vezes, isso faz parte do nosso culto. Nos momentos de confissão, nós nos aquietamos e oramos silenciosamente. Davi, aqui, não está orando silenciosamente. Ele está clamando e suplicando, ele está erguendo a voz. E essa expressão é repetida para indicar que Davi está gritando, ele está clamando, ele está berrando. Ele é como alguém que está sentindo uma dor tão intensa, que essa pessoa não consegue se conter, ela precisa gritar, ela precisa esbravejar para sentir algum alívio da sua dor. É isso que Davi está fazendo, ele está gritando diante de Deus. E este é um ato de fé, meus irmãos. Porque Davi poderia gritar de outro modo, mas ele age demonstrando confiança ao Senhor. Ele confia que o Senhor vai ouvir a sua súplica. E ele continua se derramando perante ele. E no versículo 2, nós vemos Davi apresentando a natureza desta oração. Veja, derramo perante ele a minha queixa. Essa oração é uma queixa. É um lamento. Davi está se queixando. E veja no versículo que essa queixa ela pressupõe exposição de fraqueza. Davi, no seu lamento, ele não pode se esconder do Senhor. Ele precisa expor as suas fraquezas. Ele precisa mostrar aquilo que não está bem dentro dele. Ele clama com urgência. Ele precisa ter uma resposta do Senhor. No versículo 3, Davi usa a imagem de um espírito esmorecido. Isso é, um espírito fraco, um espírito abatido. E aqui o verbo, meus irmãos, ele é intenso, ele é enfático. O espírito de Davi está extremamente abatido. O espírito de Davi está na escuridão. Davi não está apenas numa caverna escura. O seu espírito está passando pela escuridão. Ele está completamente angustiado. Mas percebam que o complemento do versículo 3 é: tu conheces o meu caminho. Nós poderíamos ler esse versículo de outro modo, dizendo: tu conheces a minha vida. Quando eu estou passando por momentos de aflição, de escuridão, tu, Senhor, conheces todos os meus caminhos, tu conheces toda a minha vida. Mesmo quando Davi se sente sem forças, esmagado pelo contexto da sua vida, ele tem certeza que Deus conhece a sua aflição, Deus conhece os seus caminhos, Deus conhece a sua vida. Ele está lamentando ao Senhor, mas ele está dizendo:
Eu estou aqui contando as minhas dores ao Senhor, mas eu sei, Senhor, que Tu conhece todas elas. E mais do que apenas as minhas dores. Também as armadilhas que os meus inimigos armam pelo caminho, as armadilhas que eles planejam. Davi, ele não esconde o seu sofrimento e ele não esconde as suas aflições. Ele não sente medo, ele precisa se expor ao Senhor. Ele precisa mostrar a sua fraqueza. Ele precisa evidenciar ao Senhor tudo aquilo que o está afligindo. E certa feita, irmãos, um pastor experiente disse: nós não mostramos o nosso problema ao Senhor para que Ele veja o problema. Nós mostramos o nosso problema ao Senhor para que nós possamos ver o nosso problema. Isso é, quando nós oramos ao Senhor, nos queixando conforme a indicação, a orientação do salmista aqui, e contamos a nossa dor e a nossa aflição ao Senhor, nós não fazemos isso para que o Senhor tome conhecimento do que está acontecendo. O Senhor já conhece. Nós fazemos isso para o nosso alívio e não para a informação do Senhor. O Senhor já o sabe. E essa oração de Davi, aflito, abatido, nos lembra também, irmãos, Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani, ele enfrentou profunda angústia e sofrimento. Angústia e sofrimento tão profundos que nós nunca passaremos por angústia parecida ou semelhante. E vejam, qual foi a atitude de Cristo? Cristo orou ao Senhor fervorosamente. Ele derramou a sua alma em agonia diante do Senhor, confiando plenamente na vontade de Deus. A oração de Davi na caverna de Adulão nos oferece uma lição valiosa. Como nós devemos nos aproximar de Deus quando passamos por tempos de angústia? Quando nós nos sentimos abandonados, quando nós estamos na escuridão de uma caverna fria, quando não há socorro para o qual corramos, nós devemos levar as nossas aflições ao Senhor. Isso nos trará alívio. Ele já conhece, mas nós informamos ao Senhor para o nosso alívio. Meu irmão, não se permita ser paralisado diante desse mundo caído que trabalha contra o povo de Deus. Não se veja paralisado. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, mesmo quando parece que a sua oração não recebe uma resposta imediata. Não se deixe também inflamar pela sua situação e não age refletidamente. Ao contrário, se derrame diante do Senhor, clame ao Senhor, grite por socorro, exponha a sua aflição diante do Senhor, sabendo que Ele conhece todas elas. Ninguém pode compartilhar do mesmo sofrimento que você aqui, exceto o Senhor Jesus. Ele não apenas compartilha do mesmo sofrimento que você, mas Ele conhece o teu sofrimento. E Ele te chama, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Ele nos chama, Ele se oferece como socorro presente. Ele está pronto para nos ouvir. Nós precisamos ser fervorosos nas nossas orações, clamando ao Senhor nos tempos de angústia. Ele nos conhece. A segunda razão pela qual nós devemos clamar ao Senhor em tempos de angústia é porque Ele é o nosso refúgio. Nós vemos essa verdade nos versículos 4 e 5. Nesses versículos, Davi primeiro revela a profundidade da sua solidão. Ele expressa claramente qual é o seu contexto. Ele expõe de modo alto qual é a profundidade da sua solidão. Mas, em seguida, ele faz uma declaração de que Deus é o seu refúgio. No versículo 4, Davi usa uma expressão que pode parecer estranha para você. Olha à minha direita e vê, não há quem me conheça. Davi aqui, referindo-se a essa expressão, ele está fazendo referência a um lugar de honra, a um lugar de apoio. Como nós, quando dizemos que a nossa esposa, ou o nosso marido, ou algum amigo é o nosso braço direito. Nós temos pessoas de confiança. A essas pessoas nós confiamos informações confidenciais. Nós confiamos a nossa vida, a vida da nossa família a essas pessoas. E Davi está dizendo,
eu não tenho um braço direito. Eu não tenho ninguém à minha direita. Eu não tenho ninguém para chamar de meu amigo. Eu não tenho ninguém para confiar. Eu estou completamente abandonado. Essa expressão, ela nos mostra qual é o real estado de Davi. Ele não tem qualquer auxílio. E esse abandono, meus irmãos, ele é devastador. Vejam que Davi continua e ele diz: não há lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. Davi está dizendo aqui, não apenas como quem se queixa e diz, bem, o meu amigo, ele me traiu. O meu amigo virou as costas para mim e eu não posso mais confiar nele. Confiei tanto nessa pessoa e ela me traiu. Davi não está falando sobre traição, não está falando que ele confiou em alguém que não honrou a sua confiança. Ele está destacando a sua desesperada necessidade de refúgio, porque ele não tem ninguém mesmo. Não é que alguém virou as costas para ele aqui, não tem ninguém. Ele não pode confiar em ninguém. Ele não tem nem quem traia ele. Ele não tem ninguém para ser o seu refúgio, para ser o seu lugar de confiança. Mas vejam, meus irmãos, que o versículo 5, ele cria um contraste com o versículo 4. O versículo 5 nos diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Davi reconhece, mesmo em sua solidão, que Deus é o seu refúgio. E refúgio aqui não se refere a um lugar, mas se refere a uma pessoa. É como uma criança pequena que aprendeu a caminhar e vai no mercado com os pais ou no shopping e ela se perde dos pais. Ela ainda não está acostumada a socializar com tantas pessoas diferentes. As pessoas não necessariamente querem o mal dela, mas ela não se sente nada bem, sozinha. Ela não vê o seu pai e a sua mãe. E ela passa alguns minutos tentando encontrá-los. Quando essa criança, ela pode ir mesmo de longe, quando ela vê o seu pai ou a sua mãe de longe, o que ela faz? Ela corre. Ela corre desesperadamente para o braço do seu pai e da sua mãe. Porque ela sabe que nos braços do seu papai ou da sua mamãe, ela encontra segurança, ela encontra refúgio. Essa é a palavra aqui, é esse refúgio. Ela está cercada de pessoas, mas ela não conhece aquelas pessoas, ela não confia naquelas pessoas, mas quando ela vê o seu papai ou a sua mamãe, ela sabe que ela pode correr confiadamente, porque ela vai encontrar segurança. Ela vai encontrar refúgio. É isso que Davi está nos dizendo. Deus é o seu refúgio. Deus é o seu local, o seu lugar de segurança. E mais, Davi acrescenta aqui que Deus é o seu quinhão, ou Deus é a sua herança na terra dos viventes. Davi aqui está fazendo uma clara referência à herança que as tribos de Israel receberam quando entraram na terra. Qual foi essa herança? Quando o povo entrou na terra prometida, cada povo recebeu um pedaço de terra. Essa é a herança de cada tribo. Cada tribo recebeu um pedacinho de terra, exceto uma tribo. Uma tribo não recebeu pedaço de terra. A tribo de Levi não recebeu herança na terra. Não parece injusto? Não. A tribo de Levi tinha uma herança, mas a herança da tribo de Levi não era a terra. A herança da tribo de Levi era servir ao Senhor, era dedicar a sua vida diante do Senhor, servindo ao Senhor. E vejam que interessante, vocês sabem qual é a tribo de Davi? Davi, ele não vem da tribo de Levi. Davi não deveria dizer que o Senhor é a sua herança, porque a tribo dele recebeu uma terra. Davi, meus irmãos, quando ele usa essa expressão, ele está nos ensinando que a nossa herança não está nesta terra. Davi não pertence à tribo de Levi, mas ele diz, a minha herança é o Senhor, assim como a tribo de Levi. Moisés declara isso. No livro de Números, Moisés diz, quem dera todos fôssemos como os levitas, ou como os profetas,
que vivessem a sua vida para vivê-la diante do Senhor. Essa é a nossa herança, é viver a nossa vida para o Senhor. A nossa herança, ela não está nesta terra e ela não sofre mudanças temporais. A nossa herança é eterna, a nossa porção deve ser o Senhor. E essa declaração de fé, meus irmãos, ela é significativa, porque Davi, ele não está buscando apenas a proteção de Deus diante de um momento de perseguição. Não, ele está reconhecendo que Deus é a sua herança. Ele está dizendo assim: a minha vida está indo muito mal, as coisas estão muito difíceis, eu estou aqui sofrendo demais, mas eu poderia morrer agora, porque o Senhor é a minha herança, o Senhor é tudo que eu preciso, o Senhor é tudo que eu posso ter, não há nada mais precioso que pertencer ao Senhor. E Davi declara, mesmo me sentindo abandonado e angustiado, mesmo sem ver visualmente a proteção do Senhor, eu posso dizer: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Essa confiança em Deus como a nossa herança, como o nosso refúgio, como o nosso local de segurança, meus irmãos, deve ser aplicada à nossa vida. Quando nós nos sentirmos sozinhos, abandonados, angustiados, nós devemos nos lembrar que o Senhor é o local em quem nós encontramos segurança. O Senhor é a nossa herança. Assim como Davi encontrou refúgio em Deus, nós também podemos encontrar refúgio no Senhor. O nosso refúgio supremo é Cristo. Ele não nos oferece proteção simples contra perigos exteriores desta vida, não. Jesus nos oferece proteção contra a justa ira de Deus, que nós merecíamos. Ele toma o jugo sobre ele e torna o nosso jugo leve e suave. Nós podemos ilustrar, meus irmãos, este ensino com a vida do missionário Adoniran Judson. Adoniran Judson e sua esposa Anne Judson foram missionários pioneiros na Birmânia, um país que, na época em que ele foi para lá, não conhecia o Senhor. Não havia uma alma vivente naquele lugar que conhecesse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles trabalharam alguns anos, aproximadamente 15 anos, e não viram uma alma ser convertida ao Senhor. Eles trabalhavam principalmente com a tradução da Bíblia e faziam trabalhos evangelísticos. Eles levaram vários outros missionários para aquele país. Eles tinham uma grande dificuldade, a sua saúde. Eles sofriam muito naquele local. A Birmânia entrou numa guerra por alguns anos, ele teve que se afastar do campo. Quando a guerra estava para ser resolvida, ele voltou para a Birmânia, e quando ele estava lá, já no fim da guerra, por conta dos seus conhecimentos linguísticos, ele foi requisitado pelo governo para que ele ajudasse como tradutor nas resoluções finais, acordos finais da guerra. E ele então se afastou da sua esposa, que estava grávida. E a sua viagem acabou demorando mais do que o esperado. Ele acabou ficando alguns anos distante. E durante a sua viagem, ele recebeu uma carta com uma tarja preta. Quando ele leu a carta, ele soube que a sua esposa e a sua filha recém-nascida haviam morrido por conta da febre. Adoniran, ele não se viu, num primeiro momento, abalado. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: a minha força está no Senhor, eu vou trabalhar. E continuou pregando e continuou trabalhando. Dentro de alguns meses, ele foi afetado com uma depressão profunda. Ele não conseguia mais pregar o evangelho daquele Senhor que é dono de todas as coisas e que deixou que a sua filha, recém-nascida, e a sua esposa morressem, sem que ele pudesse ter feito nada. Ele não recebeu, meus irmãos, uma notícia: venha para casa porque sua esposa está mal, não. O caso já havia sido concluído, elas estavam mortas. Adoniran se afastou do trabalho, lá na Birmânia mesmo. Ele ficou por volta de 2 anos vivendo numa floresta. Existem relatos que dizem que ele chegou a fazer a sua própria cova e ficou olhando para ela, como quem desejasse a morte. Durante esses 2 anos, esses missionários que ele e a sua esposa haviam levado para aquele local, o visitavam diariamente, orando com ele, lendo a Bíblia com ele, até que um dia Adoniran
reconheceu que a Escritura não dava para ele nenhuma garantia de não sofrer nesse mundo. A garantia que ele tinha era de que, nessas dificuldades, ele teria a companhia de Cristo com ele. E depois de 2 anos, a dona Irã voltou ao trabalho missionário. E foi um trabalho maravilhoso, irmãos. Frutos longínquos por anos de missionários indo para aquele país e pregando o Evangelho naquele lugar. A verdade que precisa ser aplicada ao nosso coração, meus irmãos, é que em Cristo nós temos uma herança eterna, incorruptível. Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que a nossa herança, a nossa porção, ela é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que este mundo possa nos oferecer e mais. É incomparavelmente maior do que qualquer coisa que nós possamos viver neste mundo. A nossa herança ela é eterna, ela não está sujeita a mudanças. Ela não está sujeita a passar com os sofrimentos e as tribulações da nossa vida. Quando nós enfrentarmos tempos de angústia, nós devemos clamar ao Senhor. Primeiro, porque Ele conhece a nossa aflição. Segundo, porque Ele é nosso refúgio. Ele é a nossa segurança. Ele, e somente Ele, é a nossa herança. Em Cristo, nós podemos obter uma paz e uma segurança que o mundo não pode nos dar. A terceira e última razão, meus irmãos, pela qual nós devemos clamar ao Senhor em tempos de angústia, é porque Ele nos salva. E essa verdade nós vemos nos versículos 6 e 7, onde Davi repete o seu clamor e busca glorificar ao Senhor quando a salvação chegar até ele. Veja comigo o versículo 6. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, porque são mais fortes do que eu. Aqui, Davi reconhece a sua vulnerabilidade. Ele depende totalmente de Deus. Não é que Davi vai fazer algumas coisas e Deus vai abençoá-lo. É que ele não pode fazer nada. Ele depende totalmente de Deus. Ele se vê fraco e abatido. Davi está no fundo de uma caverna fria e escura. Ele se sente abandonado. Ele não tem em quem confiar. Ele não pode confiar sua vida a nenhum daqueles homens. E lá fora da caverna, o exército do rei está o cercando. Se ele pegar a sua espada e tentar medir forças com o seu perseguidor, ele vai morrer, porque o rei é mais forte do que ele. Aqui, Davi não é aquele monarca poderoso que fora aclamado no reino de Saul como quem matou 10 milhares. Não. Aqui, Davi não é alguém poderoso. Davi aqui é um homem comum, fraco, sofrendo nesse mundo hostil, necessitado do socorro de Deus. Davi não pode fazer nada. A única coisa certa, pelas suas forças, é a derrota. No versículo 7, Davi conclui dizendo: tira minha alma do cárcere, para que eu louve ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Meus irmãos, quem clama para que a sua alma seja tirada do cárcere, a alma imaterial, não está pedindo por socorro ou por libertação física. Vocês percebem isso no texto? Veja o versículo 7. Tira a minha alma do cárcere. É evidente que aquela caverna fria e escura, ela é como uma prisão para Davi. Mas ele não pede: Senhor, me tira dessa caverna escura e fria, porque eu estou sozinho. Ele diz: tira a minha alma do cárcere. Davi, ele anseia por uma libertação que permita que ele louve a Deus, que ele dê graças ao nome de Deus. Davi aqui, ele está fazendo referência a uma necessidade humana, que é o desejo por libertação do pecado. E quem que pode nos libertar do poder do pecado? Esses últimos versículos desse salmo, eles trazem o salmo ao seu clímax.
Davi está em perigo de ser morto por Saul, mas ele encontra refúgio em Deus. Davi, ele fugiu de casa, ele não levou nada com ele. Ele saiu com a roupa do corpo. Ele não levou um objeto que ele gosta, ele não levou um amigo, ele não levou um irmão, ele não tem o seu pai, ele não tem a sua mãe, ele está sozinho. E ele declara: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha herança. Ele está em perigo de ser superado pelos seus adversários, porque eles são mais fortes do que Davi. E Davi diz: não, Deus é o meu Salvador, nele eu encontro refúgio. Ele se sente preso naquela caverna, mas ele pede para que Deus o liberte do cárcere, liberte a sua alma do cárcere. Vejam, meus irmãos, que as respostas de Davi são sempre boas aqui. E a minha pergunta para você nesta manhã é: onde você busca salvação? Onde você busca por alívio de sofrimento? Quando você recebe más notícias, qual é a primeira coisa que você faz? Você liga para alguém? Você corre para os braços da sua esposa ou você pede socorro ao seu marido? Você corre para o seu pai ou para a sua mãe e acha que ele pode aliviar, ele ou ela podem aliviar a sua angústia? Onde você busca salvação? O que vem à sua mente quando você precisa desesperadamente de conforto e de consolo? Davi confiou na promessa de que Deus seria o seu Salvador e o seu libertador. E nós, meus irmãos, devemos confiar na mesma promessa, mas não na promessa que virá, como no caso de Davi, mas da que já se cumpriu, da que já veio, da obra completa de Cristo na cruz, da obra que nos liberta das ameaças exteriores, que nos liberta das prisões internas do pecado, que nos liberta da escuridão, da caverna escura que a nossa alma muitas vezes se encontra. E, meus irmãos, quando você se encontrar triste e abatido, saiba que há partes do seu sofrimento que são inteiramente individuais. Ninguém pode experimentar o seu sofrimento como você, ninguém. Você pode narrar e contar de modo específico, detalhado, mas ninguém vai sofrer como você sofre, ninguém. O seu sofrimento é seu. Mas existe uma promessa aqui, de que quando o Senhor nos salva, os justos nos rodeiam, eles estão conosco, por mais que não podem se sentir como nós nos sentimos. Nós temos o amparo dos justos. E quando você se sentir sozinho, e nem o amparo dos justos parecer muito bom para você, lembre-se que ninguém, nunca na história, esteve, e ninguém nunca estará tão sozinho quanto Cristo esteve em suas horas na cruz. Cristo, ele suportou e experimentou um abandono que nós não experimentamos, não experimentaremos, nenhum de nós, nem os não salvos. Mas nós jamais experimentaremos abandono como Cristo experimentou. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 43, está registrado pelo evangelista um versículo que nós conhecemos muito bem. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a declaração de Cristo, que evidencia o seu abandono total. Cristo experimentou abandono total, completo. Ele bebeu do cálice da ira de Deus. E sabe por que ele fez isso? Sabe por que Cristo experimentou tamanho abandono e sofrimento, a ponto de fazer essa declaração? Veja, nós vemos no Antigo Testamento profetas, salmistas, fazendo declarações fortes de que estão experimentando o abandono de Deus. Mas essas expressões não passam de metáforas, porque apenas está evidenciando a visão deles sobre a sua vida. Eles estão passando por um momento turbulento, mas Deus ainda assim está agindo com a sua provisão. A afirmação de Cristo em Mateus 27 não é igual à dos homens no Antigo Testamento. E nem sequer se parece com qualquer tipo de abandono e sofrimento que nós possamos passar na nossa vida. Cristo aqui, ele está experimentando abandono completo. Ele está experimentando o cálice da ira de Deus. E ele está fazendo isso para que eu e você nunca fôssemos abandonados. Para que nós nunca precisássemos passar
por esse abandono. Nós experimentamos os efeitos desse mundo caído, as consequências dos nossos pecados, mas nunca sem consolo, sem amparo presente e constante de Cristo nas nossas vidas. Nós lemos o texto na liturgia de Hebreus 4, 14 a 16, que fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele suportou todas elas. E ele nos faz um convite gracioso de nos achegarmos a ele, porque ele pode nos conceder graça para encontrarmos ajuda em tempo necessitado. Você se sente sozinho? Você se sente aflito? Você se sente abandonado? Lembre-se de Jesus. Jesus não te abandonou. Jesus viveu o abandono completo, para que você nunca vivesse abandonado. Em alguns momentos de angústia, em tempos difíceis, clame ao Senhor, Ele é o teu Salvador. Caminhando para o fim, irmãos, quando nós refletimos neste salmo tão belo, tão bonito, o Salmo 142, nós somos lembrados de uma realidade dura deste lado do cosmos. Sabe qual é? É que não tem garantia bíblica para que eu e você não passemos por sofrimentos. Ao contrário disso, o nosso Salvador nos advertiu e disse assim, olha, vocês vão sofrer, vai ser difícil, vai ter momento de perseguição. Se não tiver perseguição, vai ter tribulação. O mundo atua contra os filhos de Deus. Vocês vão enfrentar sofrimento, tempos duros, de aflições, de angústias. Mas nós não recebemos essa má notícia sem esperança. Porque Cristo, Ele nos faz uma promessa. Quando Ele nos mostra essa realidade, Ele nos faz uma promessa. Ele diz, vejam, vocês vão passar por sofrimentos, vocês vão passar por dores e por aflições, mas a esperança viva na qual vocês devem confiar é que em cada uma dessas aflições, em cada um desses momentos difíceis, em cada expressão de abandono que você passa na sua vida, Cristo estará com você. Cristo vai passar por esses momentos com você, mesmo quando o seu pai e a sua mãe não entenderem a sua dor, mesmo quando o seu marido não entender a sua dor. Cristo, Ele entende, e Ele diz, se achegue ao trono da graça. Aqui você encontra consolo. Davi, na sua angústia, ele encontrou refúgio e segurança no Senhor. Mas nós vimos aqui que ele não clamou apenas por uma libertação física. Ele clamou para que fosse liberto das amarras do pecado. Ele clamou para que ele pudesse, então, louvar a Deus. Ele não pôde enfrentar a própria prisão. Ele precisou pedir ao Senhor que o livrasse do seu cárcere interior. E nós precisamos pedir isso ao Senhor constantemente. Quando nós estamos com Cristo, nós não estamos apenas unidos a um Salvador que nos faz promessas futuras, mas nós já nos apropriamos de promessas que nós vivemos hoje. É por isso que nós, quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, ele nos fala sobre uma viva esperança. Sabe por que ele usa essa expressão? Viva esperança. Porque a esperança, por definição, algo que se espera, algo que vai ser concluído no futuro, ela é viva hoje. A esperança de que viveremos com Cristo, ela está presente na nossa vida hoje. Nós desfrutamos desses benefícios hoje. Nós esperamos com certeza que estaremos com Cristo, porque Ele é o nosso libertador eterno, tanto do poder do pecado quanto da morte. Por isso, irmãos, quando você navegar por águas turbulentas, quando você passar por momentos difíceis, olhe para Cristo, enquanto você espera pela plena redenção de todas as coisas, você deve olhar para Cristo e descansar na promessa de que em Cristo nós seremos vencedores sobre todas as coisas, sobre todas as aflições desse mundo. Por isso, em tempos de aflição, clame ao Senhor. Ele te conhece, Ele é o teu refúgio e a tua segurança. E somente Ele
pode te salvar. Vamos orar. Senhor Deus, nós humildemente nos achegamos ao teu trono de graça, clamando e suplicando, Senhor, pelo teu consolo presente e constante na nossa vida. Neste mundo, ó Pai, nós sofremos com as armadilhas de Satanás. Nós ainda sofremos com o nosso próprio pecado e muitas vezes nós nos vemos amarrados, nós nos vemos trancados numa caverna escura. Nós não conseguimos nem nos dirigir a Ti do modo devido. Mas nós somos ensinados, ó Pai, nesta manhã, que mesmo nesses momentos sombrios que atravessamos neste mundo, nós devemos nos colocar diante de Ti e clamarmos, ó Pai, em tempos de aflição, pelo Teu consolo e pela Tua libertação. Essa é a oração, ó Pai, do Teu povo aqui reunido, que sofre ainda com as consequências dos seus próprios pecados. Mas nós sabemos, ó Pai, que em diferentes contextos da nossa vida, quando não sentimos amparo ou segurança em ninguém ao nosso redor, quando não temos ninguém à nossa direita, à nossa destra, nós podemos descansar completamente no Senhor, sabendo, ó Deus, que nós enfrentaremos muitos problemas nessa vida, mas jamais sem a Tua presença. E se o Senhor, ó Pai, quiser nos levar, nós iremos desfrutar da Tua presença. Senhor, sê conosco, sê com o Teu povo, consola a Tua igreja, conforta a Tua igreja com a Tua graça. Nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador, daquele que nos livra das amarras do pecado, Cristo Jesus. Amém.